Aqui é Kênia Calisto, do Além do Ventre, e hoje nós vamos estar aqui estreando algo fabuloso, algo raiz, algo de ancestralidade, com Janaína Gentili. Jana, fala um pouquinho pra gente de como vai ser o Pode Nega e Pode Nego. Olá, gente, é um prazer estar aqui. Kênia, agradeço primeiro a oportunidade, né? Vim aqui como entrevistada a primeira vez e agora recebi esse convite, então, para juntamente com a Kênia colocar um novo projeto dentro do Além do Ventre, que é esse Pode Nego e Nega, que é para a gente trazer pessoas que estão fazendo a diferença na nossa sociedade, estão fazendo diferença em relação à questão da Lei 10.639 e da Lei 11.645, e que a gente possa trazer mais pessoas negras e divulgar mais trabalhos de pessoas negras para todo o Brasil e, quem sabe, até para o mundo. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial, uma mulher muito querida, que eu admiro demais, que é a Cássia Divino. Cássia, muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco das nossas vivências, da minha vivência também e dos projetos que a gente, né, traz sobre infância e principalmente sobre o fortalecimento da subjetividade negra, né, das nossas crianças, dos adultos também. Cássia, eu quero dizer que eu escolhi você porque nós vamos estrear esse momento Pode Nega e Nego no mês das crianças, no que é dito os mês das crianças, que é o mês de outubro, no dia 12 de outubro. Então, nada melhor do que estrear com um instituto em que tem matrigestoras. Por isso que você foi uma das escolhidas. Mas antes de falar sobre ele, sobre esse instituto, eu gostaria que você dissesse para mim, para a Kênia, para nossos e nossas ouvintes, quem é a Cássia Divino? Cássia Divino é hoje uma mulher negra, né, nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, em Irajá, né? Minha família majoritariamente é uma família negra, né, de subúrbio. Meu pai já é falecido, mas minha mãe é viva até hoje. Na minha família tenho mais duas irmãs, né, que é a Rubia Divino e a Jennifer Guimarães. Minha mãe é uma mulher que sempre foi uma mulher de muita fé e principalmente de estar correndo atrás dos objetivos dela, né? E ela passou isso para a gente de alguma forma, né? Então, dificilmente as filhas de Rubenita são filhas que ficam esperando as oportunidades. Elas vão lá e fazem a oportunidade acontecer. E principalmente são mulheres de propósitos, assim, né? Então, eu fico muito feliz pelo poder feminino que habita na minha família. E eu honro não só as minhas ancestrais, como a minha avó Severina, a minha avó Senhorinha, mas também as mulheres que têm hoje e também, principalmente, as que não são só da minha família, né, sanguínea, mas consanguíneas, né? Porque quando a gente fala sobre ancestralidade e negritude, a gente está falando sobre laços não consanguíneos e que faz a comunidade acontecer e que faz a comunidade se formar. Então, hoje eu tenho amigos, amigas que são minhas irmãs também, né, fora da minha família, e que compõem também o que eu sou hoje, o que eu aprendo, o que eu evoluo como ser. Então, isso faz muito parte. Eu morei no Rio durante até os meus 18 anos, né? Depois disso, eu fui para o sul do Brasil, fiquei morando lá durante um bom tempo. Foi bem desafiador por muitas coisas, né? Apesar da minha família ser uma família majoritariamente negra, no Sul a gente tem muitos desafios, que é a questão, né, do enfrentamento ao racismo, as vivências, né? Então tem muitas coisas, muitas nuances ali que não se entendia, nem mesmo eu entendia. Eu fui me entender mesmo como uma mulher negra, de fato, quando eu saí do Sul, né? Porque ali era um racismo muito velado. Eu tinha um fortalecimento não tão intencional dentro da minha família, né? A maior parte das referências que eu tenho não são referências brasileiras, quando se diz negritude. Meu pai sempre trouxe referências internacionais, mas não nacional. Isso muito da influência da indústria cultural, né? Porque a gente não conhece, às vezes, as revoltas, né? Dos malês, a revolta da chibata,
o que acontecia aqui no Brasil, mas para fora. Então, quando a gente fala sobre direitos civis, as pessoas pensam em Martin Luther King, Malcolm X e tal. Mas no Brasil a gente não, parece que não se tem militância, parece que não se tem um grupo engajado querendo fazer a diferença. E de fato teve muitos, né? Muitas mulheres, muitos homens, muitos irmãos aí que fizeram muitas coisas acontecerem. Então essa minha referência era mais de fora. Então era uma forma dele, de forma subjetiva, me fortalecer. Então a música foi a veia mais assim, mais tensionada e mais intencionada que ele trouxe para mim, para minha irmã, né? Então minha irmã hoje em dia ela é musicista, né? Ela é cantora, né? Eu também tenho um apreço muito grande pela música, pela arte. Eu sei que tudo isso também veio da herança dos meus pais, né? Principalmente do meu pai. Então, voltando, morar no Sul para mim foi desafiador. Quando eu saí do Sul, em 2015, 2016 mais ou menos, né? Eu fui para lá em 2006, então eu fiquei quase 10 anos morando no Sul, né? Eu saí de lá em 2015, 2016. Eu venho para o Rio com o objetivo de fazer minha pós-graduação. Enquanto eu morei no Sul, eu fiz a minha faculdade, né, de História, sou historiadora por formação e tenho especialização em História da África e Relações Étnico-Raciais, que eu fiz aqui no Rio. Mas eu demorei 2 anos para fazer minha pós-graduação, porque o meio onde eu vivia não me proporcionava opções não pagas. E aí eu falei, gente... E eu só pesquisava faculdade particular e falei, cara, eu não vou ter condições de bancar isso, né? E aí fiz alguns processos seletivos e tal, mas era tudo a nível particular. E aí, qual o movimento que aconteceu, né? Em 2017, eu começo a entrar num grupo terapêutico, que é o Terapretas, da Aline Gomes, maravilhosa. Não tenho palavras assim para falar o que ela foi, o que ela é na minha vida, né? E aí entrei nesse grupo. Nesse grupo eu tinha várias oportunidades de trabalho, de pós, de emprego, de concurso. E eu estava apagando as coisas do meu celular quando eu vi a pós que eu queria trabalhar com uma pós de cultura, arte e negritude, né? E aí eu começo a me aquilombar nesse meio. Além de eu começar a participar desse grupo terapêutico, eu começo a me conectar com outras mulheres negras que tinham vivências semelhantes à minha. E aí eu começo a entrar no afrosurto, que é aquela ficha que cai, que tipo assim, aquilo que eu passava no Sul não era um equívoco, não era coisa da minha cabeça, era racismo. E aí isso me dói muito, né? Mas eu também, a partir desse momento que eu também me dou, né, entendendo o que aconteceu, eu também me fortaleço nessa vulnerabilidade. Então, eu acabo usando isso como força para poder continuar e realmente fazer o que eu queria fazer. Então, eu consigo entrar na pós, né, do Pedro II, que é uma pós que é voltada, né, para esse ensino de História da África e Relações Étnico-Raciais. Consegui fazer. No final, né, de quase 2 anos de pós-graduação, eu fico grávida, né? Com esse meu companheiro aqui no Rio. E aí eu fico grávida. 2 anos depois eu fico grávida. E aí, no final da graduação. E foi completa maluquice, assim, né? Porque eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí entra 2 coisas, né? A questão, quando eu me descubro mãe, entram 2 preocupações, né? Eu não querer que aconteça com a minha filha o que aconteceu comigo. Então, como eu vou fortalecer essa criança e como eu vou viver no sentido de me ver como mãe e dar todo o suporte também que ela precisa. E aí, naquele momento, a minha ficha falou, preciso terminar a minha pós, preciso finalizar esse ciclo, porque vai começar um outro e eu quero estar voltada para essa maternidade, voltada para essa nova vivência que vai chegar. Só que daí, o que acontece? Como eu engravidei no final da pós-graduação, eu terminei o ano, só que eu precisava defender. E aí, aconteceram várias coisas no meio do caminho, que daí eu não consegui defender no final do ano, né? Do ano letivo da pós.
E daí foi pro ano seguinte. E eu já estava para parir a Luísa. A Luísa nasceu, eu estava com o PPP dela estava previsto para 23 de fevereiro. Só que ela nasceu 10 dias antes. E aí a pós-graduação entrou em contato comigo, Cássia, você precisa defender, porque a gente está entrando numa pandemia, então várias coisas, talvez entre numa pandemia, a gente precisa resolver isso, né? Então já estava tendo os primeiros casos aí de Covid e tal, mas nada muito alarmante ainda, né? Beleza, Luísa nasceu dia 13 de fevereiro. E aí, até aí tava tudo, né? Tudo bem, assim, né? E aí a gente tive ela, e aí 3 dias depois que ela nasceu, eu defendi minha pós-graduação, minha dissertação. Uau. E assim, foi muito maluco. Foi muito doido, mas assim, foi de uma força muito, muito grande, assim. Eu me orgulho muito de ter conseguido fazer isso. Porque foi muito difícil terminar de escrever uma dissertação morrendo de sono, porque é aquela fase que você está extremamente cansada, que se você está aqui, encostado aqui, você vai dormir. Em pleno puerpério. Você não consegue raciocinar. E eu ainda estava grávida. Eu falei, gente... Mas eu tive apoio também de muitas pessoas, né? Que me ajudaram não só a corrigir, a minha orientadora, Suelen Júlio, a Alice, que fez toda a questão de conserto da dissertação, no sentido de corrigir, né? Ver os erros, os ajustes. Então, foi muito importante isso. A minha comunidade, né? E sempre mulheres. Se hoje eu estou aqui fazendo o que eu faço, com prazer e com certa tranquilidade, né? Apesar dos desafios, é porque muitas mulheres me ajudaram a estar aqui. E eu honro todas as mulheres que passaram, que estão na minha vida hoje, né? Então, isso eu falo pela vivência familiar, pela vivência de amizade. Todas as gestões que eu faço hoje de negócio, de trabalho, são com mulheres. Então, eu não escolho, né? Não é escolher o que é, não, é intencional, é uma coisa que emana de mim e ela acaba acontecendo ou mais cedo ou mais tarde. Então, assim, eu agradeço muito porque o sagrado, né? O orixá, ele cuida, né? Cuida da gente de uma forma que a gente vibra e ele devolve pra gente muita coisa que a gente coloca pra fora. Então, eu defendi a minha pós-graduação, minha dissertação, com Luísa de 3 dias. A minha mãe já estava aqui. Minha mãe ficou 2 meses na minha casa, né? 1 mês antes de eu ter Luísa e 1 mês depois, dando o suporte que eu precisava, porque... E daí foi muito providencial, porque quando a Luísa fez 1 mês, deu lockdown. Sim. E aí foi desespero, porque minha mãe tem comorbidade, tem diabetes, hipertensão. E aí como é que vai ser? Mas aí ela conseguiu sair, né? Conseguiu voltar para o Paraná, para o Sul, de forma tranquila e segura. E aí eu e Márcia, agora é com a gente, né? Agora é com a gente, como vai ser isso aqui? E aí, muitos desafios, muitas descobertas nesse mundo. Mas também, é que eu falo, cara, foi muito cuidado do sagrado também, apesar de todo o contexto que estava pandêmico, né? A gente nunca pegou Covid. Ai, que bom. Nem eu, nem Luísa, nem Márcio. Márcio conseguiu ficar praticamente 7 meses em casa cuidando da gente, né? Cuidando da Luísa, me dando o suporte também que eu precisava. Então, isso foi extremamente importante, foi um diferencial muito grande. E eu vejo isso hoje, né? A Luísa tem 5 anos. E eu vejo quão esses 7 meses, né? As pessoas, né? A gente tem aí defendido essa licença paternidade por mais tempo, porque é discrepante e completamente desnecessário colocar um cuidado vinculado somente à mãe, né? E não colocar isso de uma forma conjunta para o pai. Isso só consegue acontecer em empresas particulares ou corporativas de grande prestígio, mas não está no comum, né? E precisa estar. Então, isso fez muita diferença. E hoje eu sigo, né, a minha maternidade, né? Saí do puerpério aí depois de quase 3 anos. Não é 6 meses, tá, gente? Só para situar, não é 6 meses. E estamos... agora eu estou me conectando muito mais com a minha espiritualidade. Na verdade, a maternidade me abriu esse portal da espiritualidade, da ancestralidade, né?
quando a gente materna, a gente ganha um superpoder. A gente abre muitos muitos canais, né? A gente é um canal, a gente está gerando uma vida, a gente gera um alimento para essa criança, né? Durante aí 6 meses exclusivamente, e depois amamentei Luiz até 2 anos e meio praticamente, né? E ela que, tá tudo bem agora. Então tá bom, filha, tá tudo certo. Eu sofri mais, né? Mas ela seguiu assim, tá tudo bem, agora eu não quero mais TT, não quero mais peito, então tá tudo bem, filha. Então vamos seguir. Então muita coisa, muita coisa. E um dos superpoderes é a gente abrir canais e criar. Nós mulheres temos a energia e o poder de cocriação através da escrita, através da mente, através do fazer, né? E o NIA, hoje, ele é parte dessa cocriação. Então, todos os meus negócios, eu tive que me reinventar após a maternidade. Eu era uma pessoa antes de ter a minha filha e eu tenho outro propósito depois da minha filha. Então, apesar da maternidade dar um medo de você não conseguir, será que eu vou conseguir dar conta disso? Será que eu vou conseguir dar conta de criar uma pessoa, de cuidar, de trabalhar, de ter meu relacionamento? A maternidade te dá medo, mas ela traz propósito. Ela traz propósito. Então, eu vejo que tudo que eu tenho hoje é intencionado, é proposital. Estando eu intencionada de forma objetiva, eu quero isso aqui ou não, ela está nas entrelinhas, mas ela afirma o meu propósito. O estar aqui hoje é o firmar do meu propósito também. Cássia, uau! Assim, foi te ouvindo, para além da sua história, entre aspas, pessoal, ela atravessa muito na minha história. Atravessa a sua também, Kênia? Com certeza. Muitas coisas vivemos muito parecidas, em instituições diferentes, em lares diferentes, mas muito parecidas. Esse matriarcado sempre ali, né? Como se diz em espanhol, em peso, é o matriarcado, mas não é o iniciar. Ele vem de longe, né? Sim. Nossos passos vêm de longe. Sim. E quando você fala sobre isso, me lembra muito Vilma Piedade. Então, quando a gente percebe essa interligação entre Cássia, Janaína, Kênia, ela vem da dororidade, né? Não basta ser a sororidade, essa irmandade entre as mulheres, essa empatia entre as mulheres. Mas isso, para nós, mulheres negras, ela vem da dor. De todas essas dores juntas, acumuladas, dores ancestrais, uma ferida colonial que a gente ainda tenta cicatrizar, sobretudo como disse Sueli Carneiro, sobre esse epistemicídio. Quando você fala que você só tinha referências estrangeiras, e creio eu, né? E os exemplos que você deu, estadunidenses, Sim. E que não conheceu ali a Revolta dos Malês, a gente não conheceu os nossos heróis, nem na escola, nem dentro de casa, porque os nossos ancestrais, né? O seu pai já ancestralizou. Então, nosso pai, nossa mãe, tio, avô, avó, também não conhecia, porque nos foi negado todos os nossos documentos. Um apagamento, né? Um apagamento histórico, assim, cruel. Cruel. O maior genocídio da humanidade, em respeito a toda a comunidade judaica, mas é o maior genocídio pela sua durabilidade, quase 4 anos. E aí eu quero, então, fazer também um outro atravessamento da sua fala. Gente, realmente, né, eu sou advogada de formação, então não são 6 meses. Na verdade, nem são 4 meses, são 120 dias. Então, dependendo de quando esse bebê nascer, por exemplo, se for em fevereiro tem 28 ou 29 dias. Então, não completará esses 4 meses, porque são 120 dias de licença maternidade, 5 dias de licença paternidade e terá um acréscimo de mais 3 meses se essa empresa for cadastrada num programa do governo que chama Empresa Cidadã. Sim. Isso é muito importante. Se a sua empresa não for cadastrada, ela não tem obrigatoriedade de lhe ceder mais 3 meses ou um período para que se complete essa amamentação exclusiva que o Ministério da Saúde diz que é por 6 meses. Pode dizer, cara. E exatamente. É uma conta que não fecha, porque a mulher ela tem 120 dias de licença, né?
ela tem 4 meses aí para licença maternidade. Só que a amamentação exclusiva é de 6 meses. Então, essa mulher ela já é violentada só pelo fato depois desses 4 meses, ela já começa a dar ansiedade nela. O que eu vou fazer? Porque eu preciso voltar a trabalhar, mas eu preciso alimentar meu filho. Então, qual vai ser o esquema que eu vou ter que fazer para realmente continuar a amamentação? E aí, nesse sentido, o que acontece? A amamentação, nesse momento, ela não passa a ser direito, ela acaba sendo privilégio. Sim. Exatamente. Então, quem tem uma amamentação que consegue amamentar 2 anos e meio, igual eu consegui amamentar minha filha, é privilégio, porque nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Principalmente porque é atravessado pela necessidade e pela urgência de trazer o sustento para casa, de trabalhar, de complementar a renda. Sim. E, principalmente, a falta de acesso à informação de qualidade. Porque eu falo que informação é poder. Então, para essa pessoa que tem que voltar com 4 meses e deixar o filho com alguém, às vezes a pessoa não sabe nem que ela pode armazenar leite. Ou como armazenar de uma forma que alguém consiga oferecer para o filho dela se ela não tiver. Ela não sabe nem que o Instituto Fernandes Figueiras, que fica no Flamengo, ele tem um amparato, né? Eu sou doula, Kênia também, Kênia foi minha aluna, e nós fizemos estágio no Instituto Fernandes Figueiras, no Banco de Leite Humano, e muitas de nossas alunas nem sabiam que existe um espaço onde existem palestras, cursos, aulas, desde a gestação, para que essa mulher essa família, já comece a entender que a amamentação é um aprendizado, que não é algo instintivo, que não terá um hormônio mágico a partir dessa maternidade que vai fazer com que ela saiba tudo. Isso é uma falácia. Total. E que na minha opinião, né, sou advogada, não sou psicóloga, mas eu entendo que como esse nascimento, esse parto, essa amamentação é um evento biopsico-sociocultural, ele não é instintivo, ele é aprendizado. Então, existe o Instituto Fernandes Figueiras e vários bancos de leite humano espalhados pela nossa cidade e pelo estado para poder dar suporte a essas mulheres. E isso está no site do Ministério da Saúde, da Prefeitura, do Estado, e não se é divulgado esse acesso, não se tem acesso a essa informação. E pegando o gancho, Cássia, eu quero então ir para o segundo set aqui do que eu preparei para a gente, que é como você avalia esses 22 anos, que completa esse ano, 2025, da Lei 10.639, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e ressalta a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira, sendo você uma especialista no assunto, já que cursou e defendeu, depois de 3 dias, com puerpério de 3 dias, a sua dissertação. Como você entende isso? Então, são muitas camadas, né? A gente tem 22 anos aí de Lei 10.639/2023, né? Que foi quando foi... 2003. 2003, quando foi colocado. E eu vejo que existem muitas lacunas, né? Primeiramente, que é a lacuna de não obrigação do cumprimento da lei, na verdade, do ensino docente. Então, você, por exemplo, você pode estar fazendo qualquer graduação na parte social e educacional, você não é obrigado a aprender sobre história da África. Não tem obrigação. Então, a lei está lá. 10.639 é obrigatório o ensino da história afro-brasileira, afrodiaspórica nas escolas. Mas o professor não tem obrigação de saber. E aí, se o professor não tem obrigação de saber, você fica com uma lacuna gigante. Porque o que está acontecendo hoje nas escolas, né? Primeiramente, começa pelo preconceito religioso, né? Porque quando a gente está falando sobre a história da África, a história afro-brasileira, a gente não está falando só da contribuição das pessoas negras na construção desse país. Mas a gente está falando também sobre essa ancestralidade que vem através das matrizes africanas religiosas também, né? Onde a gente teve a caminhada sobre essa questão, né, de tolerância religiosa.
E aí, isso não tem. Então, muitas escolas, inclusive, não querem implementar porque sempre esbarram nessa questão da religião. E desse preconceito que é perpetuado durante muito tempo. Por outro lado, a gente tem o tokenismo, que eu chamo de tokenismo educacional. O que é isso? O tokenismo educacional é o seguinte: as pessoas acham que o cumprimento da Lei 10.639 é você ter um livro didático, ou você ter um livro literário, ou você ter uma boneca preta lá na brinquedoteca ou na biblioteca da escola, e só isso basta. Ou você ter uma única vivência durante 365 dias do ano, e é o que está valendo. A gente só fala sobre negritude, sobre a importância, sobre a valorização quando é novembro. Ou quando é 13 de maio. E aí, 13 de maio ainda, razão. né? Mas isso não é trabalhado o ano inteiro. E aí, uma das coisas que a gente quebra, e aí eu vou falar aqui um pouco sobre o NIA, é isso. No NIA, a gente fala sobre negritude durante o ano inteiro. De janeiro a dezembro. De fevereiro a dezembro. A gente não fica, vamos falar... Não, por quê? Porque o NIA é esse espaço de fortalecimento dessa subjetividade. Quando a gente trata a negritude de uma forma parcial, mitigada, né? A gente está negando a nossa negritude, porque a gente é negro 365 dias do ano. Se eu trato só da minha negritude só a cada 3 meses, ou a cada 4 meses, ou uma vez no ano, como é que eu vou ficar fortalecida? Como é que eu vou ser fortalecida? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho contínuo. E o tokenismo, ele está nisso. Hoje em dia é isso. As escolas, os espaços, eles estão assim, eu quero trabalhar sobre a Lei 10.369, então eu vou comprar, 5 livros que têm a temática sobre cabelo, sobre pele, sobre preconceito na escola. E tá bom. Aí, o que acontece? Não é o suficiente. Os profissionais que estão dentro dessa escola trabalhando, às vezes, eles também não estão preparados e também não estão preocupados, né? Não estão preocupados com isso. E aí a gente vai tendo uma defasagem, aquela criança vai se sentindo cada vez mais distante, cada vez mais assimilada, porque ela não consegue nem se enxergar, porque não se trabalha da forma correta. E aí a gente vai tendo vários desdobramentos negativos, né, nessa vivência dessa criança. Então, hoje a minha filha tem 5 anos, mas ela sabe que ela é preta. Ela sabe quem são os amiguinhos dela, ela consegue racializar, ela consegue se entender como um ser no mundo, ela consegue ver que ela é bonita, ela consegue saber que o cabelo dela é lindo, que a pele dela é linda, que ela é esperta, que ela é inteligente, entendeu? Coisas que eu não vivenciei tanto na minha infância. E é que isso. Eu não quero que a minha filha passe por isso. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou construir para deixar de legado para ela? Então, o que eu construo hoje, as intenções que eu faço hoje, é uma questão de construir legado. E isso está exatamente dentro disso. Então, qual é a minha sugestão hoje? É isso. A gente precisa de formação adequada dos docentes para poder lidar com essas crianças. Isso, para mim, tem que ser obrigatório. Não dá para ser opcional, porque é isso. Sabe o que as pessoas falam? Estudar a história da África é muito difícil, é muito complexo. Mas a gente, durante a fase de escola, ensino médio, fundamental, a gente estudou a história da Europa. Da Rússia. Sabe? Com Czar. A gente não sabe nem, às vezes, história, tipo assim, do nosso próximo município. Entendeu? Cássia, eu queria Estado. te fazer uma pergunta dentro disso. Você falou sobre a religiosidade, tendo uma raiz muito forte católica no Brasil, houve um apagamento da história africana. Sim, né? De fato. E hoje, para quem realmente interessa esse empoderamento, trazendo para a criança ela entender que ela não é feia, que ela é descendente de reis e rainhas, que ela é uma princesa, que ele é um príncipe. Então, isso, para o Estado em si, é conflitante, porque vai mostrar para ele que, em um certo momento, ele errou e não se retratou.
e continua perpetuando essa falta de retratação, sabe? É dizer assim, olha, erramos, mas olha só, você não tem direito de cobrar isso, não. Essa é a minha visão hoje. É bem entendeu? dicotômico. Porque para quem interessa isso, esse empoderamento hoje, se não é só para o negro? Então, quem tem que lutar por isso? Somos nós temos que nos mobilizar. Quando você falou sobre licença maternidade, é aquilo que você também já colocou um pouco mais à frente, essa mulher trabalha de maneira informal. Então, socioeconômico dela, ali muito estreito com a sustentabilidade daquela família. Sim. Ela muitas das vezes não quer nem cumprir. Se ela, como mulher, não quer cumprir, imagine o marido. Então, se a gente abordar uma licença maior, eu vou dizer para você que você vai enfrentar barreiras até na população negra. Sim. Toda vez que eu sempre coloco, né, a gente tem uma situação geral e quando a gente faz o recorte racial, a gente sabe como é que pega. A gente sabe como é que pega. E aí, que eu falo, quando a gente tem uma população que não tem acesso à informação, que não se fortalece em comunidade, qual é a tendência dessa população? Qual é a tendência dessas pessoas? Elas simplesmente reproduzirem o que o Estado coloca para elas. Sim. Então, a gente, como ser pensante, e não só como ser pensante, às vezes a gente não consegue pensar sozinho. Então, a gente precisa realmente estar em espaços que fortaleçam e que confirmem esse pensamento. Eu sempre falo, todas as pessoas que chegam ali no NIA, né, vão no primeiro encontro e saem, gente, eu preciso ir para terapia. Gente, eu não tinha parado para pensar sobre isso, porque existem recortes que são nossos e que não são, inclusive, verbalizados, porque é isso. Quando você está num espaço seguro, você está conversando com seus pares, você vai falar sobre coisas que você não vai falar quando você está com outras pessoas ali. Outras pessoas brancas que provavelmente vão invalidar o que você está falando ou que vão questionar o que você está falando. Mas só você sabe o que você passa. Só você sabe o quanto aquilo ali te atinge, o quanto que te atravessa. Então, a gente está em espaços que, olha, eu quero trazer uma perspectiva de uma alimentação mais saudável para o meu filho. Mas eu não consigo fazer isso sozinho porque eu não sei nem por onde começar. Tá, mas se a gente fizer isso em comunidade, se a gente fizer isso junto, será que é possível? Então, quando a gente tem o NIA, que é uma iniciativa voltada exclusivamente para crianças negras, independente da composição familiar, se é pai e mãe, se é mãe e mãe, se é mãe e pai, casais interraciais ou via adoção, a gente está falando sobre esses pais, esses responsáveis que chegam ali muitas vezes sem ferramenta, sem saber como fazer, como lidar com esses atravessamentos que essa criança negra tem e como fortalecer a subjetividade dessa criança, entendendo que essa criança ela pode ter um nível financeiro baixo ou alto. Isso não vai garantir que ela não vai passar. Não garante nada, muito pelo contrário. O que eu percebo é que quanto mais as famílias, né, elas vão ascendendo, famílias responsáveis por crianças negras, mais desafios elas passam, porque é um meio que vai se embranquecendo cada vez mais. Sim, elitizando. Então, se você é uma pessoa preta com um poder aquisitivo X, e você está no meio X, a maior parte desse meio é o quê? É um meio branco. E aí, como é que você vai estar com aquela criança ali e fortalecendo ela se ela só vê pessoas brancas em volta? Então, você precisa ter o seu ilê. Você precisa ter o seu lugar. Você precisa ter um lugar, um espaço seguro que, olha, minha filha ela está convivendo aí, meu filho está convivendo com muitas crianças brancas e além de não só conviver com as crianças brancas, mas que essas crianças brancas também tenham consciência de como tratar, de como lidar também, né? Mas principalmente dessa criança se sentir fortalecida e se ver. Sim. Outras crianças parecidas com ela. E assim, quando a criança se vê, ela existe, né? É o que eu te falei, eu demorei muito tempo para me ver como uma mulher negra porque eu estava em um espaço completamente embranquecido. E a minha subjetividade era completamente alienada e cagada. Real, assim. Não estava legal.
E aí, quando eu me vejo como uma mulher negra, dificilmente eu saio de um encontro como esse, ou de uma roda, ou de uma gira, ou de uma reunião, ou de uma confraternização com pessoas pretas, e eu não saio fortalecida. Impossível. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a gente vai trocando as vivências, a gente vai vendo que a gente tem semelhanças, a gente também vai ter interseccionalidades, mas aquilo ali faz parte do todo. Aquilo faz parte dessa construção. Então, estar em comunidade, resgatar, principalmente pós-pandemia, né? As pessoas, cada um ficou na sua, né? E cada um na sua casa. E o NIA, ele nasce, né, desse resgate de estar em comunidade. Exatamente, a gente está em comunidade se fortalecendo, se vendo, se percebendo, né? E, pô, a minha filha está aqui, mas a Jana está ali. Se a minha filha estiver fazendo uma coisa, ela vai poder... Olha, Luísa, não faz isso aqui, não. Esse senso de comunidade, né, de malungos, né, que é o malung, né, que está ali naquela viagem com você, naquela travessia com você, ele não precisa ser o seu parente. Não precisa. Então, quando a gente fala sobre comunidade, se um copo de água cair aqui, eu não vou esperar fulano pegar. Se eu puder, eu vou limpar, mas se o outro também puder, ele pode limpar. Ele pode pegar. Entendeu? Então, assim, são muitas nuances que fazem a gente ser quem a gente é, né? E é isso. Se hoje eu sou fortalecida, se hoje eu me sinto fortalecida para estar falando aqui, para estar tocando com vocês, é porque é isso, é uma troca. E essa troca ela só consegue acontecer em comunidade. Eu não consigo trocar sozinha. Exatamente. Pegando 3 ganchos, né? Vou começar por último até o primeiro. A troca. Essa troca, gente, ela é ancestral e histórica. Quando tem uma diáspora forçada, quando trazem africanos, né, anteriores a nós lá, há quase 4 séculos atrás, eles trazem de povos diferentes, né, entendendo a África como um continente e não o país África do Sul. A África como continente, Egito, Nigéria, o que hoje a gente entende como Mali. Então, trazem. O Brasil tem determinadas regiões em que alguns desses povos vêm para cá com linguagens diferentes. Eles sabiam, como bem disse a Kênia, além de serem reis, rainhas, os que não eram integrantes da realeza, eles tinham uma expertise com olaria, sabiam já fazer tijolos, as pirâmides do Egito já estavam lá há muito tempo. Então, quando o europeu chega naquele lugar, fala assim, peraí, que conhecimento é esse que eles têm que a gente não tem? Vamos usurpar. Então, é sequestro, tortura, não bastou tirar. Trouxe em situações insalubres. Então, essa troca, ela acontece, acredito eu, já nos navios negreiros. Sim. Né? Para tentar sair, tentar se revoltar, tentar fugir dali. Quando se chega em território, né? E vamos falar especificamente do Rio de Janeiro, quando chega no Cais do Valongo, eles tentam se comunicar e com muita dificuldade, porque os idiomas eram diferentes. Então, essa troca, gente, entenda, é uma troca ancestral. A gente aprendeu numa palestra do NIA, né, que religião, como você falou antes, para nós, pessoas pretas, religião significa religare, mas não tem esse religare, porque a gente nunca deixou de estar ligado justamente por conta dessa diáspora forçada. A gente precisou ficar ligado nas senzalas, nos engenhos, para sobreviver e para mulher, e para se fortalecer, para que mulheres retintas, como Cássia, como Kênia e Janaína, continuem a existir ainda em 2025. Já que depois vem um processo eugênico, um processo de embranquecimento. E que não deu certo, porque, gente, a gente está aqui. Graças a Deus. Fazendo graças a Deus, ao orixá, ao que nos rege. Fazendo, né, esse ideal aí, que é esse pó de negro e pó de nega. Uma segunda coisa que é muito importante, que é essa, que também é ancestral, que é a tecnologia do quilombo, que não precisa ser parente. Por quê? Porque as mulheres, quando engravidavam, via estupro, via um amor e uma paixão, quando conseguiam para um companheiro, essas famílias eram separadas. Esses bebês eram vendidos, ou eram separados na próprio engenho, na própria fazenda, ou esses bebês eram vendidos. Então, já havia ali uma organização, seja ela de quilombo
fora, né, já depois da fuga, seja no próprio engenho, na própria fazenda, de uns tomarem contas dos outros, independente do laço sanguíneo. E isso também é uma tecnologia ancestral e a gente precisa honrar isso. E a terceira coisa, que é para dar um spoiler, né? Você falou sobre alimentação saudável, o que eu diria de uma insegurança alimentar. A gente vem de uma insegurança alimentar que faz com que muitos de nós tenham uma doença, que é a anemia falciforme, que lutamos muito para ter uma implementação no SUS e está saindo agora muito recentemente. Então, para dar um spoiler, o nosso segundo entrevistado é um chefe, um gastrônomo, André Lisboa, para falar justamente sobre isso, sobre o que é essa segurança, o que seria essa insegurança alimentar, o que seria essa segurança alimentar dentro da paternidade solo que ele vive, né? E aí, voltando, então, ao nosso tema propriamente dito, por que eu chamei, né, convidei Cássia Divino e a Kênia com muita honradez aceitou a minha sugestão, né, e a sugestão dessa aba dentro do Além do Ventre, que é o Pode Negro e Pode Negra. O que a gente pode? O que a negritude pode fazer? O que a nega pode fazer? Entendendo que negro é o somatório, sim, de pessoas pretas, retintas e pardas. O que a gente pode fazer? E aí eu coloquei aqui, que me veio mesmo no insight ontem à noite, né? De como eu chamaria esse programa, como seria a vinheta desse programa. E a vinheta seria: por que eu sou assim? Por que eu sou assim, Cássia? E não assim? E isso foi uma pergunta que eu fiz para minha mãe quando meus irmãos nasceram. Porque eu sou a mais retinta da minha casa em relação aos meus irmãos. E eu, com 2, 4 anos, que é a diferença, né? O meu segundo irmão, eu sou a mais velha. Meu José Luiz de Araújo Júnior, que já ancestralizou, e eu honro aqui, ele é menos retinto que eu. E o Jorge Luiz, menos ainda. Embora tenhamos todos características negroides, né? Os nossos fenótipos. E minha mãe conta que, num dado momento, eu perguntei para ela por que eu era assim e virei a palma da mão e por que eu não sou assim. E ela teve que, da forma que ela tinha, explicar que eu era pretinha da mamãe, que eu era muito linda, que eu era muito legal. Só que, quando eu fui para a escola, ninguém queria brincar comigo. Eu fui para uma escola particular, uma escola que meu pai e minha mãe podiam pagar, mas era uma escola particular. Ninguém queria brincar comigo, até o dia que eu vi uma palavra escrita numa porta, que para mim era muito esquisito, porque tinha um B e um L numa sílaba, que hoje eu entendo que era uma sílaba. A palavra era biblioteca. E abaixo dessa palavra biblioteca estava escrito: entre sem bater. E em todas as outras portas a gente tinha que pedir licença, salvo a minha sala de aula. Sim. E eu entrei. E chegando lá eu vi uma estante com vários livros. E uma bibliotecária que era negra. E ela perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu falei assim, estava escrito entre sem bater. E essa palavra, e eu com dificuldade de falar o bli, né, aquele encontro consonantal, né, biblioteca, saía tudo e não saía a biblioteca que eu queria falar. E a partir dali, todos os meus recreios, eu passei a ficar na biblioteca, lendo. Eu digo que a leitura me salvou. E o Nia, nesse semestre, ele está falando sobre leitura, né? Ler é poder. Ler é poder. Ler é poder. Quando você lê, você consegue entender o seu mundo, você consegue entender outras realidades, você consegue se ver, você consegue se empoderar, você consegue se... É incrível, assim. Eu falo, hoje o nosso povo ele está sendo muito massacrado porque falta leitura, as pessoas elas querem tudo muito de fácil. Não é que a gente tem que ter dificuldade, mas eu percebo que tem que ser tudo muito rápido, sabe? E a leitura ela te exige mergulho. Por mais que seja uma leitura, sei lá, de um livro de 150 páginas ou de 50 páginas, você vai ter que se dedicar ali pelo menos um tempo para você ler, para você entender. E tem muitas coisas que você lê hoje que você só vai entender um tempo depois, né? Sim. Tem muito isso. E às vezes também tem coisas que você lê todo dia. E toda vez que você lê, você também tem uma visão diferenciada sobre aquela mesma leitura. Então, o ler, ele abre portas, ele traz oportunidades, né? Amos Wilson fala sobre isso, né? Que
A criança que lê, ela dificilmente vai ser dominada, porque ela vai ter o poder da leitura. Exatamente. Mas o que eu também quero pontuar, que embora tenha sido a minha salvação, e eu acho que a minha salvação foi porque o primeiro livro que eu peguei era um livro que era em quadrinhos, mas ele não era colorizado. Ele era só em nanquim. Ele era só os riscos em preto. E era um livro que falava sobre mulheres, sobre Maria Quitéria, sobre Joana d'Arc. E eu, no meu imaginário infantil, eu imaginei que aquelas mulheres eram negras, porque não tinha cor. E que, como aquelas mulheres, Anita Garibaldi, elas lutaram, quebraram paradigmas enquanto mulher. Eu sou uma mulher que nasci em 1972, eu tenho 53 anos. Então, eu sou da década de 70, onde a questão biopsicossociocultural era muito ainda demarcada em mulheres cuidadoras e homens provedores. E eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu queria ser alguém na vida. Porque quando eu via minha mãe preenchendo fichas de cadastro e perguntava a profissão, ela dizia do lar. E eu ficava, mas o que é do lar? E eu não queria ser do lar, em que pese eu tenho todo o respeito, porque a minha mãe teve o privilégio de ficar em casa para nos cuidar. E isso não era comum na nossa família negra. As minhas tias, os meus tios, eles precisavam trabalhar, como disse a Kênia, e precocemente. E ainda não tinha essas leis de licença maternidade. Então, eu não tinha leituras afro-referenciadas. Sim. Foi algo que eu criei e isso me fortaleceu. Então, o próximo tópico que eu quero falar é sobre esse NIA, né? A Cássia tá falando de NIA, a gente tá falando NIA, e acho que a galera tá ouvindo e falando assim, gente, o que é esse tal NIA? E aí, para puxar esse gancho, para você explicar o que é essa sigla, o que é esse NIA, eu faço uma pergunta para você. Espaço afro-referenciado é um sonho possível? O NIA é um sonho possível e é um sonho que estava no coração da comunidade, né? A gente pensa o NIA em 2022, né? Uma festa infantil, estava eu, Vanessa, Monique França, Vanessa Andrade e Monique França, nesse aniversário. E aí Douglas também estava nesse dia, e aí a gente começa a conversar, poxa, vamos fazer uma reunião com as famílias negras, né, para a gente se fortalecer. E estava realmente naquela época pós-pandemia que a gente começou a ter a oportunidade de realmente voltar a se reunir. E aí conversamos ali, mas teve muitas coisas que atravessaram naquele momento. Então, o NIA, em 2022, ele começa a ser uma ideia, mas ele não segue adiante. Então, a gente fica praticamente aí numa gestação aí de 1 ano, né? E em 2023 a gente volta com tudo, assim, com a ideia. Então, vamos fazer. Aí criamos a página no Instagram, que tem até hoje, né? Que vocês podem acompanhar, Ninho de Infância Africana, NIA, no Instagram. Criamos a nossa campanha no Apoia-se, que é uma campanha de crowdfunding também para apoio, né? Porque o NIA não se sustenta hoje só com mensalidades, né? Que eu vou falar mais à frente como a gente funciona. Então, a gente também recebe apoio da comunidade através das doações, tanto de instituições como também de pessoas físicas, né? E aí, o NIA, em 2023, em agosto de 2023, dia 5 de agosto, a gente tem a nossa primeira atividade. Começamos com medo, assim, estávamos contando somente com as nossas famílias, né? Fizemos um formulário de inscrição, falei, bom, vamos ver quem vai se inscrever, né? Mas se ninguém se inscrever, temos aqui pelo menos 4 famílias, né, garantidas. E aí, para nossa surpresa, tivemos 40 famílias inscritas, né, nesse primeiro encontro. E nunca mais paramos, assim, né? Hoje, o nosso marco é maior, né? A gente está acontecendo aí. Mas o nosso marco maior agora é nosso instituto, né? Nós nos formalizamos, né? Saímos da informalidade de CPF agora para CNPJ, para pessoa jurídica. E isso é um marco para a gente sabe o quanto que isso é importante, o quanto isso vai dar oportunidade, vai abrir portas, mas também que é desafiador ao mesmo tempo, porque exige muito mais dedicação, muito mais
trabalho e articulação nossa também em comunidade e da Matrigestão, que hoje é eu, Vanessa Andrade e Jaque Torres. Muitas pessoas perguntam o que é o NIA, né? NIA é Ninho de Infância Africana. NIA significa, em Swahili, propósito, né? E é um dos princípios do Kwanzaa. Do Kwanzaa, que é uma festa africana, uma celebração africana que tem no final do ano, né? Que tem em dezembro, que fala sobre os primeiros frutos, né? Então, tem tudo a ver, né? O que é os primeiros frutos, né? São os nossos filhos, né? A gente, né, tem toda essa plantação, ou planejada ou não planejada, né? Da gestação, mas eles também são essas primeiras pessoas que chegam aí. E como a gente vai lidar com essas crianças? Como a gente vai fortalecer? Então, a intenção do NIA é ser esse espaço de fortalecimento dessa subjetividade para que essa criança consiga entender quem ela é no mundo e que, se alguém questionar ela, quem ela saiba quem ela é. E ela tenha propriedade para falar. E ela também possa estar ali trocando com os iguais a ela. Então, hoje o NIA ele tem essa iniciativa voltada para crianças negras exclusivamente. O nosso diferencial é que, ao mesmo tempo que a gente cuida das crianças, fortalece as crianças, a gente também traz ferramentas parentais para esses responsáveis, né? Então, enquanto está acontecendo a atividade afro-referenciada pedagógica e a capoeira Angola, que é a nossa tecnologia ancestral, né? A gente tem o treinel de capoeira, que é o Baobá. Ele dá aula de capoeira Angola para as crianças ali. Então, enquanto acontece a capoeira Angola e depois a atividade afropedagógica, está acontecendo a roda de conversa com os pais e responsáveis, com o intuito de estar fortalecendo e estar criando um pensamento uníssono. Porque o que acontece? O que a gente mais vê, né? Normalmente a gente vê as iniciativas tendo esse cuidado com a criança, mas e os pais? Como é que eles ficam nisso? Como é que eles vão dar continuidade, inclusive, a essa missão, se eles não estão cientes nem do que está acontecendo? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando matemática com as crianças, a gente está trabalhando também matemática, mas no sentido mais prático e também entendendo os desafios que tem para aplicar, executar essa parte prática, né? Da parentalidade consciente, da parentalidade preta. Então, NIA segue crescendo, né? No sentido de estar cada vez mais galgando e evoluindo. A gente hoje está com o jiu-jitsu também, que é um braço do NIA, que também visa essa questão do fortalecimento e da defesa dessas crianças negras, né, perante a muitas situações, mas principalmente a autodeterminação, que eu acho que é muito importante, daquela coisa de você querer, mas você também ir lá e fazer, né? Cássia, hoje vocês pensam em levar o NIA para outros estados? Sim, isso é um pensamento bem afrofuturista mesmo, assim, real. É algo que a gente está se organizando, né? Nesse momento, a gente está estruturando toda essa parte burocrática, jurídica, contábil do NIA, né? Principalmente com a formalização. E aí, esse é um passo que a gente pensa, sim, dar adiante, com certeza, porque é isso. O NIA, ele nasce do coração da comunidade. Quando a gente surge com o NIA em 2023, as pessoas, cara, eu sempre pensei em fazer isso, mas é isso, falta energia. Porque é que eu falo, isso que a gente faz é uma energia muito grande que a gente coloca. É muitas coisas que a gente abre mão para poder realmente executar, né? A gente tem a parte muito bonita que a gente coloca, mas também dentro disso tem muitas outras ações que são desafiadoras para a gente que é mãe, é empreendedora. Hoje, a maior parte das matrigestoras do NIA não trabalham exclusivamente para o NIA, né? Eu hoje trabalho para o NIA e sou comunicadora também, né? Então, eu faço a parte de comunicação do NIA e tenho outros clientes, outras pessoas também com que eu trabalho, outros propósitos com o qual eu também me toco, que eu toco também as pessoas. Então, hoje é um caminho que ele tá se afunilando cada vez mais. E aí é isso. A gente vai crescendo e vai equilibrando aqui os pratinhos para poder conseguir entregar
o melhor para as nossas crianças, o melhor para a nossa comunidade. Eu quero pegar novamente o gancho. E já encaminhando também para o final. Ufa, assim, a gente sai com a cabeça fervilhando, né, de muitas coisas. Eu conheço o NIA, sou integrante, né, de uma das famílias do NIA. E como a gente, repito, está no mês das crianças, eu queria saber de você, Cássia, quais os maiores desafios, pensando de hoje, 22 de setembro de 2025. Quais os maiores desafios hoje? A gravação, né, gente? Então, a gente está gravando em setembro de 2025 e vocês terão essa exibição no mês das crianças, que é em outubro. Quais os maiores desafios na implementação da Lei 10.639 de 2003 e da Lei 11.645 de 2008 na educação infantil juvenil, sabendo-se que, de acordo com a Academia Brasileira de Letras, afrofuturismo é um movimento cultural, estético e político que se manifesta no campo da literatura, cinema, fotografia, moda, arte, música, a partir da perspectiva negra, e utiliza elementos da ficção científica, como, por exemplo, o Pantera Negras e o Wakanda, e utiliza e da fantasia para criar narrativas de protagonismo negro por meio da celebração da identidade, ancestralidade e história africana. E aí, então, diante disso, eu termino com a seguinte pergunta. Você considera o NIA como integrante desse movimento? Sim, completamente. O NIA, ele pensa, quando a gente cria o NIA, a gente não cria o NIA para ser um movimento de curto prazo. A gente cria o NIA, como eu falei, é algo que a gente só simplesmente colocou para fora, porque isso já estava no coração, no pensamento da comunidade. Então, a gente pensa no legado que a gente vai deixar, que a gente está vivendo hoje, mas que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Então, minha filha está dentro do NIA desde os 2 anos de idade, né? Que ela está com 5 anos, a gente, né, começou o NIA em 2023, né? Então, assim, eu vejo as diferenças e os impactos que isso tem nela, e não só nela, né? Mas até mesmo nos responsáveis, né? Porque todo mundo tem uma criança interior, né? Então, quando a gente fala sobre infância, não é só sobre os nossos filhos, mas é sobre nós. O que a gente não viveu? O que a gente está vivendo hoje? O que a gente quer deixar? O que a gente quer continuar perpetuando, né? Sem contar que nós sempre fomos agentes. Sempre fomos agentes da transformação, agentes da mudança. Simplesmente não fomos reconhecidos com o devido crédito e com a devida proporção, né? Por muitos atravessamentos que a gente, inclusive, já colocou aqui, mas sempre fomos agentes. Então, todas as revoltas, todas as movimentações, desde cruzar esse Atlântico aqui para cá, é um movimento onde a gente acabou sendo a gente. Nós criamos as nossas próprias tecnologias, a circularidade, a espiritualidade, o lúdico, né? Eu sempre falo, o NIA, ele não é brincadeira. Não é um espaço, eu vou deixar lá para a criança ficar brincando. Não. É tudo muito intencional. A gente tem um propósito ali. E não é um propósito... A gente tem o caráter lúdico em algumas ações, tem, mas ele não é acima do propósito que a gente quer. Ele é uma via, né? A gente tem a leitura, a gente tem a capoeira Angola, a gente tem a música, né? E tudo isso, a gente tem a arte. O conhecimento das personalidades, né? No primeiro semestre a gente viu os nascimentos, né? E trabalhando com pessoas que tanto que ancestralizaram, né? Porque nesse primeiro semestre do NIA a gente trabalhou sobre os nascimentos, né? Então, trabalhamos Milton Nascimento, trabalhamos Abdias do Nascimento, Beatriz do Nascimento, Ana Florinda do Nascimento, que é a Dona Fulô, Maria do Nascimento, que é a mãe meninazinha de Oxum. Então, Edson Arantes do Nascimento. Edson Arantes do Nascimento. Então, assim, muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas da nossa comunidade que fizeram e fazem parte. Fizeram e fazem parte de forma contemporânea, de forma ancestral. E aí, quando a gente fala, né, quando
né, Catiúcia chega e fala que o futuro é ancestral, é porque é. O que a gente vive hoje, né? Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele atirou hoje. O voltar, né? O símbolo do Nia é um sankofa. Exatamente porque é isso. Quando a gente vê lá atrás a nossa trajetória, a gente consegue entender não só o presente, mas o futuro. Né? Então, o que a gente quer para o futuro? A gente quer manter... Como é que a gente vai evoluir? Então, o Nia é completamente uma iniciativa afrofuturista, principalmente voltada para a infância negra, juntamente com as famílias. E isso é de extrema importância. Sim. Antes de finalizar, eu queria te fazer um desafio. Te convidar para um novo debate, um novo podcast. Um outro momento. Eu amei. Me atravessou demais. Porque, apesar de ser uma mulher também de 53 anos, pouca coisa eu sei da história africana. Por ter tido uma base católica muito forte dentro da minha casa, dentro da minha família, apesar de ter uma raiz candomblecista, umbandista dentro da minha família até hoje. Mas houve uma vertente que nos levou, e hoje, mesmo sendo evangélica, hoje eu consigo estar dentro de uma maneira muito clara, mas eu queria te convidar a estar aqui de novo com outras histórias, com outros ensinamentos, mas para mulheres e pessoas adultas. Não Sim. falando só para crianças. Sim. Porque nós somos atravessados muito com dores. Sim. O negro hoje ele não se reconhece porque ele quer apagar as dores. Ele quer dizer que não houve aquilo. Conheço muitas pessoas assim. E se você aceitar, vamos já aqui. Claro que eu aceito. Acho que é super importante. Eu sempre falo, né? A escrita, para mim, ela tem um lugar muito grande, né? Através da minha maternidade, né? Eu sempre gostei muito de escrever. Na época da faculdade, né? Eu lia muito, então eu escrevia muito. E aí, com o tempo, com a correria, eu fiquei praticamente 2 anos sem escrever, assim. Sem escrever coisas que eu pensava, colocando para fora. E aí, quando eu comecei a pós-graduação, eu volto a escrever. E aí, quando eu entro na maternidade, a escrita ela acaba sendo meu escape, por conta do puerpério e a pandemia. E aí, inclusive, eu falo, a minha narrativa hoje, dentro do meu perfil, né, no Instagram, por exemplo, é muito mais voltado para a espiritualidade. Né? Eu venho de um lar evangélico, meu pai era pastor, então a minha mãe hoje ela é evangélica, ela é cristã, vai na igreja, mas eu já tenho uma outra vertente já de religião e de pensamento, minhas irmãs também. Então, a espiritualidade ela me conecta hoje, né? Então, eu escrevo muito baseado naquilo que eu vivo. Sim. Mesmo, no meu relacionamento com a espiritualidade, com o orixá, com o que vem para mim também, e dentro das minhas vivências, né? Porque a gente, às vezes, fica nesse lado, colocando tudo muito santo, né? Nesse lado muito santificado, ou muito espiritualizado, e a espiritualidade está no nosso dia a dia. Sim. Está no que a gente faz, nas intenções que a gente coloca para o mundo. Então, essa é uma narrativa que eu tenho feito, principalmente através da escrita. E aí, trazer esse assunto voltado mais para o público adulto também, eu acho que é extremamente importante, até porque eu penso que a fé, ela move muita coisa. Uhum. Independente se você é evangélico, a espiritualidade é a espiritualidade. Sim. Independente, e as pessoas precisam diferenciar espiritualidade e religião. Porque há essa diferença, né? E a espiritualidade, ela independe da religião. É um contato que você tem com o sagrado, que você acredita e que faz diferença realmente na sua vida. Muito bem. Eu quero pegar o gancho, né? Para quem não conhece, isso aqui é o Sankofa, né? Cássia disse que o símbolo do Nia é o Sankofa. Isso é um adinkra. São marcas que foram deixadas
por nossos ancestrais aqui. Esse é um pássaro. Aqui está, então, a pedra. Ele está olhando para trás, que significa o nosso passado, que é preciso entender o nosso passado para olhar para o presente e construir um futuro diferente. E é isso que o NIA se propõe, né? Olhar para esse passado, mostrar para essas crianças esse passado, os nossos ancestrais, como no primeiro semestre estudamos os nascimentos, né? Abdias Nascimento, que já ancestralizou, Beatriz Nascimento, para que a gente pudesse reconhecer esse passado. E para a marca do nosso podcast, Cássia, vai ser uma pergunta que eu sempre vou fazer no fim, e a depender de cada episódio. E como o nome desse episódio é Por que eu sou assim? E no meu caso, né, não assim, eu pergunto, depois de tudo isso, ser assim pode, nega? Claro que pode. Não só pode, como deve, né? O nosso Brasil aí, ele veio de uma construção muito complexa, né? Que a gente já sabe. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem se aquilombado e tem valorizado o que nós somos. E é sobre isso, é sobre honrar. E essa palavra honrar tá vindo muito forte para mim, porque é sobre a gente não só honrar quem veio lá atrás, mas honrar quem a gente é hoje. E isso faz parte da nossa construção como mulheres negras, como pessoas negras. Então, às vezes, é o que eu falo, eu tive a minha noção, minha negritude com 23, 24 anos, entendeu? Hoje eu tenho 37. Então, assim, também não vou ficar me remoendo com o que aconteceu lá atrás, mas, pô, eu entendi hoje quem eu sou. Eu sei quem eu sou e estou firme quem eu sou, né? Teve uma palavra que eu ouvi esse final de semana de uma amiga que me pegou muito, que é: o afeto me dá segurança. Então, não é só a minha negritude, que o afeto ele dá a segurança através do que se a gente se reconhece como mulher preta. Isso que a gente está fazendo aqui, e eu estou falando como mulher preta, mas também posso incluir homens, crianças, né, em comunidade, as pessoas não gostam disso. Você vê pessoas negras rindo, celebrando sua negritude. As pessoas elas não veem isso como algo comum, como algo possível. É possível dar risada, é possível celebrar, é possível eu estar bem. Eu falo isso porque eu vejo isso muito na escola, né? Como você consegue ter a noção do racismo na escola? Através de uma violência. O espaço escolar é um espaço que deveria ser um espaço de empoderamento para as nossas crianças negras e, no final das contas, acaba sendo um espaço de adoecimento. E aí não há uma estrutura, não há uma contextualização, inclusive, que eu te falei, da Lei 10.639, quando a gente aplica, que é isso. A criança está ali o ano inteiro. Há a possibilidade de fazer uma programação o ano inteiro, mas se faz só em pontos. Aí, quando essa criança sofre violência, é que se pensa em alguma ação e não se pensa num caráter preventivo e contínuo. Esse, para mim, é o principal erro. E eu falo que é o erro porque eu sei a diferença que é trabalhar durante o ano inteiro com a temática negra, que é o que a gente faz dentro do NIA. Então, é muito sobre isso. Queridas, que a criança que habita em mim, que habitou em mim e que habita, saúde a criança que habitou e habita em vocês, que a ancestralidade que me acompanhe esteja assim, de mãos dadas, com a que te acompanha, Cássia, que te acompanha, Kênia. Muito agradecida por você ter vindo nessa primeira edição daquilo que eu nomeei como Pode Nega, Pode Nego, e que a gente possa muita coisa. Vida longa, unia. Axé, camisa bate pra gente. Amém. Axé. Amém. Beijos. Amém. Foi um prazer. E me atravessou demais e a gente vai conversar muito ainda. Vai conversar sim. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Gente, obrigado. E bem-vindo ao nosso espaço do
pode nego, pode nega. E beijos. Beijo, gente. Beijo, Muito obrigada gente. por ter acompanhado até aqui. Tchau, Gratidão. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.